né? Glorioso é o Senhor. E trouxe uma palavra poderosa através do nosso querido pastor Luiz Chineso. Vamos colocar novamente colocar as nossas mãos aqui para frente. Vamos orar por ele. Deus Pai, aqui está teu amado, Pai. Aqui está teu vaso precioso que o Senhor escolheu para trazer a tua palavra. Deus, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos sobre ele. Use o teu coração e a tua mente, Pai, para falar conosco, Pai. Pai, usa este manancial de águas vivas que vai sair do teu coração, Pai. E vai falar conosco de tal maneira, Pai, que nós vamos sair cheios da tua presença e na obediência da tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor esteja guardando o coração e a mente do teu filho amado, Pai. Cubra ele com as tuas asas, Senhor, protegendo ele de todas as setas inflamadas que são lançadas pelo inimigo. E que todas essas setas sejam apagadas pelo caminho agora, em nome de Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome, Pai, pela vida do teu filho amado, pastor Chineso, Senhor. Use ele com graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só queria, pastor, só um segundinho, pedir um forte glória a Deus e umas palmas para Jesus, porque a Harumi acabou de falar algo que eu acho maravilhoso. Ontem não estava conseguindo andar, pastor, e agora para a honra e glória de Deus, estou até correndo, glória a Deus, né? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje já voltou por aqui, mas estamos aqui. Pai, Senhor, irmãos. Ai, glória a Deus. Vai no microfone e vai na voz aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 7,14, mas esse é só o início, o 7,14, e eu vou passar para Gênesis e depois para outros locais também, mas eu queria que vocês 7,14. Gostou? Não achou de um sítio? Amém? Pode ir devagarinho aí que eu vou começar a falar. Porque eu ainda não terminei o estudo sobre o Tiago. Hoje seria o quinto capítulo. Amém. Mas, devido à situação que nós estamos, né, na época de Natal, e eu estava pensando, poxa, mas eu quero terminar o Tiago. Não, mas na época do Natal eu vou falar só agora, né? Mas também, quando chegar no verão, eu vou usar esse Isaías também, no capítulo 7 e 14. Né? Mas, pelo contexto que nós estamos agora, na época do Natal, né, eu vou ler e depois a gente entra no tema. Amém? Amém. Diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Nós estamos preparando nosso coração, né, para o Natal, né? E as histórias sobre nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E, inclusive, ontem, no trabalho, as pessoas perguntando para mim, eles me chamam de Kojocho, né? Kojocho, e esse ano o senhor vai ter Natal, não vai ter ceia de Natal na sua casa? Eu disse, é importante para mim dia 24 de dezembro, é a noite, né? Do Natal. Mas muitos deles não sabem o que é o Natal, né? Talvez a gente saiba, a gente escutou quando era pequeno, mas quem está vindo aqui para o estudo bíblico já tem uma boa base. E ano passado, nosso pastor Célio, né? Graças a Deus, já deu uma boa entrada também. E espero que nós vamos nos baseando ainda mais nesse termo também a nossa irmã Patrícia, onde ela também vai ter esse estudo, eu acredito, né? E porque a gente vê, quando eu era também todo mundo, né? Recebeu o presente de Natal, recebeu o presentinho, que bom receber presente. Receber presente, que ótimo. E não sabia nem porquê, mas recebia presente.
Depois a gente vai ficando maiorzinho, vai ficando com 15, 16, 17 anos. Ah, Cristo, é o aniversário de Jesus Cristo. Aí, depois que eu me tornei cristão, mas será que Jesus Cristo nasceu mesmo dia 25 de dezembro? Né? E pelo que a gente lê na Bíblia, não, mas é comemorado. Mas o que é comemorado, né? O Christmas. O que é comemorado o Natal, né? Nós temos que ter a mentalidade de que o Natal, a comemoração do Cristo, né? Do nascimento de Cristo, não é só porque, lógico que todo nascimento de uma criança também, vocês não acreditam que seja um milagre também? Um espermatozoide com óvulos se encontram e saem. E um dia desse eu até vi no YouTube, uma coisa assim, né? Quando o ovo ele é fertilizado, a luz acende uma luzinha, né? Eu nunca tinha visto. Então a luz veio, né, ao mundo, né? E Jesus, e falando assim de uma forma técnica, mais tecnicamente, Jesus ele nasceu praticamente de uma forma comum, né? O milagre, todo dia de nascer uma criança é um milagre, mas o que é um milagre, que já foi ensinado aqui, como eu falei há pouco, meu pastor Sérgio, foi a concepção de Cristo, de Jesus. Porque não é a natural, não é o óvulo natural, não é o espermatozoide natural, né? Veio de Cristo, veio de Deus, né? E para a gente poder entender isso, né, a gente tem que ir para o Gênesis, tá? Mas antes de entrar no Gênesis, eu queria falar algumas coisas aqui, né? Há muitos, né, enganos sobre Cristo ao longo das gerações. Desde que Cristo nasceu, vem os erros, né? Contra o nascimento. Será que Cristo é mesmo filho de José, o filho de Maria? Ainda há pouco a gente leu João, né? Aí, né? E foram ensinadas muitas falsidades e coisas valeram pelo mundo, as pessoas acreditaram, né? E muitas pessoas, quando elas tentam explicar o nascimento de Jesus Cristo, sem Deus, né? Sem colocar a palavra de Deus, você pode ver tanta coisa que o mundo tenta explicar sem ter a apresentação de Deus. Por exemplo, a criação, né? Quem foi que criou o mundo? Por que foi criado o mundo, né? A gente não tem resposta, né? Eles não têm resposta. Nós já temos. Deus, né? Deus criou tudo, né? Deus criou o céu e a terra. Mas quem não conhece, quem estuda bastante também, né? Porque muitos cientistas que não acredita no nosso Senhor Deus, eles têm as teorias deles também. Inclusive tem eu até pesquisei aqui, tem um Nobel da Ciência. Nobel de Ciência, ele recebeu o prêmio Nobel, né, sobre a ciência. E qual a ideia dele sobre a criação do mundo? Fica difícil para você traduzir, né? Mas a ideia dele é que vieram alienígenas e trouxeram os esporos, deixaram aqui na Terra, aí surgiu, foi transformando para ter ovo. Mas aí você se pergunta, onde é que veio o alienígena? Né? Aí já acaba, né? Né? E, quer dizer, a pessoa é tão inteligente, ela é tão educada, estudou bastante, mas não tem Deus, não funciona. É verdade. Né? A teoria da evolução. A teoria da evolução é o Charles Darwin, né? Porque diz, né, que nós fomos transformados de macaco, né, até chegar ao que nós estamos agora. E já fazem mais de 5.000 anos, a gente não muda, né? De macaco não passou para outra coisa, parou aqui, então, né? E o interessante também, eu acredito na teoria da evolução como um processo de transformação, mas não como criação. Né? Antigamente, na Idade Média, as pessoas pensavam que, eu acho que já até falei aqui, eram os quartos escuros, né? Eles deixavam uma comida no quarto, alguma coisa, e vinha um ratinho. Eles pensavam que a comida se transformava num rato, né? Ou então se transformava em mosca, vinha mosca, né? Também, insetos. Mas o interessante é que se você quiser explicar essas coisas sem a Bíblia,
É a mesma coisa que você está fazendo uma conta de matemática e multiplicar por zero. Todo número multiplicado por zero dá quanto? Zero. Não dá resposta. Não é isso? Então, essas partes, Érica está ainda, né? Essas partes sobre a ciência, sobre o nascimento de Cristo também, se você não colocar na equação Deus, a primeira coisa que você tem que ver é Deus, para poder ser explicado. Você não vai ter resposta. Então, alguns equívocos, enganos, que anteriormente teve. Acho que alguma pessoa já deve ter escutado sobre isso. Há uma teoria, logo no começo, que era um soldado romano que tinha tido um caso com a Maria. Isso variou vários anos, eles acreditavam nisso. Algumas pessoas que vão contra o cristianismo, lógico, que não acreditam na ressurreição de Jesus. No século VIII, mais ou menos, por centenas de anos, era a teoria do vizinho, em que a Maria se casou com José, mas ela concebeu o filho de um vizinho, que veio na casa dele por engano, de noite, que ela não sabia quem era, e teve uma relação, e nasceu o menino, e por isso que José foi embora. Mas na Bíblia já fala o contrário, né? José ficou. Né? E mais ultimamente, em 1960, o cara dizia assim, não vou dizer o nome dele aqui, era teólogo, escreveu um livro chamado A Conspiração da Páscoa, né? Que afirmava que Jesus era o filho natural de José e Maria, filho natural de José e Maria, né? E que Jesus tentava preencher essas profecias messiânicas, né? Para ser considerado Jesus. Por isso que ele achava que era essa teoria desse livro que ele escreveu também, né? Mas nós sabemos aqui, pelos nossos estudos também bíblicos aqui, que Jesus não é filho de ser humano. Porque se ele fosse filho de ser humano, ele não teria como pagar os nossos pecados na cruz. Amém? Então vamos ficar bem claro nisso, né? E no final, mais um pouquinho da metade para o finalzinho, eu vou falar sobre Maria também. Eu já peço de antemão, né? Vou falar com todo respeito sobre Maria, né? Os irmãos que talvez me vejam pela internet, eu era católico, mas depois que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, a minha visão mudou bastante para o que a Bíblia está falando, né? E, por exemplo, até quando Jesus nasceu, os inimigos, eles criticaram, né, a paternidade de Jesus, né? Por exemplo, não precisa vocês irem lá, em João 8, João 6,42, eles diziam: então, este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Como é que ele está dizendo que ele era filho de Deus, né? E ainda mais, no João, no 8,41. João 8,41, eles dizem assim, os judeus estavam desafiando o nosso Senhor Jesus, tentando matá-lo, né? Porque ele havia dito que ele não estava agindo como verdadeiro descendente do Abraão. Então, em João 8,41, ele diz assim: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. E nesse nós não somos filhos ilegítimos, eles estavam dando assim uma alfinetada no José, né? Porque com certeza já devia ter fofoqueira naquela época, né? Porque antes de se unirem, a Maria ficou grávida, né? Foi colocado o filho Jesus dentro do ventre da Maria. Então as pessoas à volta, essa conta não dá certo. Como é que ela, né? Mas por isso que eles aqui, é interessante, né? E na língua grega tá assim: nós não nascemos de relação sexual ilícita. No 8,40, até ainda há pouco o pastor Célio me falou sobre a versão, a mensagem, né? E no grego tem uma colocação assim, eu não sei nessa mensagem se está assim ou não, né?
Então, foram muitas coisas, né? Falando sobre a criação do mundo, sobre a concepção de Cristo, né? E como essa concepção de Cristo ela é importante para o Natal, né? Como eu falei ainda há pouco, não é só o nascimento, não é o nascimento de Jesus. É o mais importante, que é o milagre mesmo, é a concepção, como Jesus foi colocado dentro do ventre da Maria, né? E para entender isso melhorzinho, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Sou que nichou, rachou cara de vocês. Rachou cara de vocês. Rachou cara de nichou, né? Capítulo 2, do 8 ao 15. Mas eu não vou ler tudo, né? E diz assim: e o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali colocou o homem a quem havia formado. Aí passa um pouquinho. E 9. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se, e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison, e este é o que circunda toda a terra de Ávila, e onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e pedra ônix. 13. O nome do segundo rio é Gion, ou Guion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cush. 14. E o terceiro do rio é Hidekel, que chama agora também o rio Tigre, né? Este é o que vai para o leste da Síria, e o quarto é o rio Eufrates. 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Amém? Então, para a gente poder entender isso, por que Jesus teve que vir? Por que Jesus teve que descer do trono dele para a terra para se humilhar por nós? Se a gente não entender o pecado original, ninguém vai entender isso, né? E o jardim do Éden, literalmente Éden significa, a palavra significa deleite, era um jardim para ter tudo. Por que o homem pecou? Ele tinha tudo nas mãos dele, mas ele pecou. Imagina nós aqui no mundo, né? Se a gente vacilar, se a gente abrir a guarda, o que vai acontecer conosco? Amém? Né? Nesse paraíso perfeito, Deus colocou o homem e fez com o pó da terra, né? E a ciência comprova que nós somos feitos também de hidrogênio, carbono e oxigênio, mais 14 elementos, né? E o homem, ele foi feito desse barro, que significa em hebraico, a palavra é Adam, A-D-A-M, Adam, né? Significa vermelho ou avermelhado, por causa da cor do barro, né, que é feito. E assim ficou. O local em que o Adão estava era um local belíssimo. Mas, como Deus viu que ele estava sozinho, tem que colocar uma parceira, vamos fazer a Eva, né? E tiraram da costela de Adão, né? E Deus tinha um contato com eles todos os dias, né? E era um local intocado, mas Deus colocou o quê? A árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, né? E disse para não comer dessa árvore, né? Mas Deus fez uma coisa ainda melhor ainda para o ser humano. E deu o quê? O livre-arbítrio. Você decide, né? E que presente foi isso para a raça humana, né? Foi o livre-arbítrio, né? E Deus, com todo o poder dele, ele não queria interferir, ele não vai interferir no livre-arbítrio da pessoa, né? Mas só que, dando o livre-arbítrio, ou você vai adorar a Deus ou você vai se afastar de Deus. Por exemplo, todos nós aqui, a Patrícia, né? Mas ainda daqui a pouco ela está. Temos nosso marido e as nossas esposas, né? Por exemplo, o pastor Célio chega com a pastora Ruth: você tem que me amar. Se você não me amar, não vai dar certo. Aí o pastor: não, eu te amo. Ela não vai ser um amor verdadeiro, não é verdade? E o contrário também.
a Érica chegar para ele, Luiz, você tem que me amar. Você tem que me amar. Ah, sim, eu tenho que te amar. Pensem em Deus também na mesma situação. Se você forçar a pessoa a te amar, não vai ser por respeito, vai ser por obrigação. Não é verdade? Então Deus deu livre-arbítrio para você, né? Para você obedecer ou não a Deus. E o que o Adão e a Eva fizeram? Infelizmente, eles foram enganados, né, pela serpente e desobedeceram a Deus, né? E o detalhe, né? Essa simples árvore, você tinha tudo na mão, você podia pegar um fruto aqui, tirar, comer. Você não precisava fazer nada. Depois que comeu o fruto, né? Depois vem as consequências. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que suar, né? Mas tudo isso, né, veio, esse é o pecado original, né? E a partir do momento, eu estou tentando falar devagar por causa tá? A partir do momento em que a Eva comeu, Satanás disse para ela, né? Não, Deus está te enganando, você não vai morrer não. Você vai saber o que é o bem, o que é o mal, né? Então ela comeu. Aí ela, não morri, né? Mas na realidade, o que aconteceu nesse momento que ela comeu, também o Adão depois comeu, começou o processo da morte para o ser humano. Tanto que, ainda há pouco nós estávamos falando, né? Quando um parente ou um amigo falecido morre, como a gente fica triste, não é verdade? Nós, como os cristãos, nós e os que são também cristãos, né? Quando falecer, nós sabemos que vamos para a glória, não é verdade? Mesmo assim a gente fica um pouco triste, mas sabe estar confortado pelo Espírito Santo. Mas quem não tem o Senhor Jesus, né? E a tristeza, ela bate e ela vem e vai. Por quê? Por que a tristeza é tão ruim de ser curada? Porque o homem não foi feito para isso. Não foi programado para isso. Infelizmente veio o pecado original e tirou, né? Deu essa emoção que é um dos males mais difíceis da gente controlar, né? Há 2 dias atrás faleceu um irmão de uma senhora que trabalha lá na empresa. Ela não conhece Cristo, né? Eu mando mensagem para ela, né? Não, mas eu tenho a minha família, eu sou agora que eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar ela já perdeu o pai, já perdeu mãe, agora perdeu o irmão mais velho, agora está sozinha na casa. E ela tem que cuidar. Não posso, não, Luiz, eu não posso. Coitada, né? Presa nas correntes que o inimigo quer. É verdade? Mas a gente continua orando por ela, né? Alguns de nós aqui até já recebemos talvez algum presente dela, uma coisa que ela não estava mais usando, uma roupa, um sapato, camisa, até eu uso camisa, né? Às vezes tem uma camisa que o irmão dela que faleceu me deu, né? Mas, voltando para o assunto aqui, né? O Adão e a Eva, eles pecaram contra Deus. Eles se rebelaram contra o Senhor, né? E esse veio o quê? Fazendo um processo, essa geração toda veio até chegar em nós. Todos nós aqui também temos o pecado original, né? Não interessa se nós somos brasileiros, se nós somos peruanos, se nós somos japoneses, americanos, todos nós temos o pecado original. Tipo um carro que foi fabricado em série, está tudo com defeito. Nós estamos com esse defeito. Mas por que aconteceu isso? Por causa da semente do homem. Guarde bem essa palavra, semente. A semente do homem, né? Por que isso é importante para a história do Natal? Vamos chegar lá. Porque Deus, depois que nós pecamos, Ele não se contentou de a gente ficar dessa maneira. Vocês querem ficar assim, então fica. Mas quer morrer, morre, né? Eu fico imaginando, o Deus, o Criador de todo o universo, fez um planeta Terra, né? E a gente se rebelou contra Ele. Se Ele chegasse com o dedinho dele e falasse, não quero mais. Tipo, onde tem uma formiga atrapalhando você, às vezes não pisa na formiga.
Se ele quisesse fazer isso, ele faria, né? Mas por que ele não faz isso? Por que ele não fez isso? Porque ele nos ama. É que nós somos a cereja do bolo dele, né? Como não tem a palavra diz assim, somos a pupila, né, dos olhos dele, né? Então, ele resolveu o quê? Não, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não posso deixar esse pessoal morrer dessa maneira. Porque eu criei eles para me adorarem, não porque ele precisa, né? Mas ele fez a criação, deu o livre-arbítrio para nós, deu tudo que a gente poderia, que era necessário para a gente viver. E, infelizmente, por causa do primeiro Adão, que é Adão, né? O primeiro pecador foi ele, né? Então, sobra para a gente também, né? E o que ele fez, né? Ele falou assim, eu tenho que colocar esse pessoal no eixo, dar um caminho para eles, né? E o que ele fez? No Isaías, capítulo 59, 16, não precisa vocês irem lá, eu vou ler aqui. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a própria justiça o teve. O que ele quer dizer aqui, né? Que ninguém era capaz de tirar o pecado da gente. Não tinha um ser humano, não tem e não tinha um ser humano que fosse capaz de tirar o pecado de nós. Por quê? Ele queria um sacrifício de alguém para poder compensar isso, né? E ele falou, já que não tem, né? O que eu faço? Já estava na cabeça dele, né? Como eu sou o Deus do universo, eu vou mandar meu filho para lá. Mas se eu mandar o meu filho assim, olha, vocês têm que me obedecer, vocês têm que seguir o que eu quero, ninguém ia acreditar. Será? Né? Então, o que foi que ele fez? Ele trouxe o Deus do universo. Ele veio na carne. João 1:1. João 1:1. Yohane, Ishoi Setsu. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Yohane, Ishoi Setsu. Yohane. No próximo é Yohane, Isho 14 setsu. 1:14. O mesmo, capítulo 1, do versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? E Yohane, Isho 14 setsu. 14. Capítulo 1, versículo 14. Yohane. João. Capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa foi a maneira que Deus entrou na raça humana. Para quê? Para que ele pudesse redimir, né, dos nossos pecados. Esse é a essência do Natal. Porque se Deus não tivesse entrado na forma humana, sofrido o que a gente sofreu, sendo tentado porque nós fomos tentados, e ele morreu sem pecado, ninguém iria acreditar. Você é Deus, então você pode fazer isso. Não. Ele veio 100% Deus e veio 100% humano. Né? Então, entrando ainda mais ainda, vamos para Lucas. Lucas, Isho Sanjiu Setsu Kara Sanjiu Go. Lucas 1, do versículo 30 ao 35. Lucas, Isho Sanjiu Setsu Sanjiu Go Setsu. Amém? Esta
Essa passagem aqui, ela vai falar sobre Gabriel, o anjo Gabriel, né? 30. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que ele há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Aí vem a resposta para quem não sabe como Maria ficou grávida. Está aqui. E o anjo falou: Maria, você vai acontecer isso, assim, assim, né? E o Espírito Santo virá sobre você, né? E foi assim que foi feito. E graças a Deus, nosso Senhor nasceu, né? E sem pecado do mundo, né? E nós vemos aqui, ainda agora eu falei sobre a semente do homem, que veio com problema. Agora nós temos aqui a semente de Deus, que é Jesus, não é verdade? E ela foi implantada no ventre dessa jovem, dessa virgem, provavelmente ela tinha 15, 16 anos, mais ou menos assim, para dar luz ao Filho de Deus. O nascimento deve ter sido um nascimento normal. Lógico que os anjos estavam tudo em volta, protegendo ela, né? Mas o que eu acho importante aqui, né? Onde Deus ele toma a Maria, né? Pela humanidade, né? Ele tem a humanidade do corpo da Maria, e ele envolve com a divindade totalmente de Deus. Para quê? Porque o nosso Deus possa nascer tanto 100% humano, como também Deus, né? E estou vendo aqui o horário, mas vou dar uma corrida rapidinho, né? Nós temos que essa promessa veio, né, de Isaías. Já há 700 anos antes de Cristo nascer, essa promessa veio. E muitas pessoas, eu acredito assim, muitas jovens também queriam ser a mãe de Jesus. Porque ele falou que ia nascer de uma virgem. Vocês imaginam quanta pessoa, será que eu não vou ser? Será que eu vou ser? Será que eu não vou ser? Ficar com aquela expectativa, né? Por que será que foi a Maria que ela foi escolhida? Né? Nunca se perguntaram? Um dia desses o Serginho me perguntou. Era uma mulher pura, de bom coração, né? Talvez, sim, né? Mas o Serginho me perguntou, por que Davi ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus? Eu nunca tinha me perguntado sobre isso. Mas sim, deixa eu falar. Mas, por exemplo, a Maria, por que a Maria foi? Será que porque ela era mais devota? Será que porque ela era mais fiel? Ela era mais pura? Né? E a gente fica pensando, o que será? Porque será que era uma mulher perfeita, né? E agora a gente pode até ser, não quero ser desrespeitoso, né? Fazendo essas perguntas, mas olhando assim no sentido amplo da Bíblia, Abraão, no começo ele obedecia a Jesus, obedecia a Deus. No começo ele, né, por exemplo, quando chegou com a Sara, não, essa aqui é minha, não, meia verdade, né? Essa não é minha esposa, é minha irmã. Deixou ela com o faraó do Egito por alguns anos, né? Por isso que ele conseguiu até ficar rico também, né? Moisés era perfeito? Não, né? Moisés errou também, que só, né? Davi também errou bastante, mas foi usado por Deus, foram usados por Deus, né? E a Maria, por que Maria? Porque Deus escolheu Maria. A resposta talvez seja simples, mas nós vemos aqui, né? Porque a Maria ela vai fazer uma parte perfeita para o plano perfeito de Deus. Amém? Vejam bem. A Maria ela vai fazer a parte perfeita nesse contexto. Nessa parte, ela vai fazer a parte perfeita para completar o plano perfeito de Deus, né? E as pessoas não entendem, mas por quê? Aí em Coríntios, 1 Coríntios, de 27 a 29, não precisa ir, se você quiser ir, mas daí de Corinto, Isho, 27, 29.
diz assim: Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Isso. Dai Coríntios, isso, 27. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que são para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie deles. Então, muita sabedoria, muita coisa, saber muita coisa e não for aplicada na palavra do Senhor, não tiver o conhecimento da Bíblia, vai cair nesse problema, né? E agora, essa compreensão da história do Natal é a concepção de Jesus, né? A gente vê muita coisa, eu já falei de 3, aí já falei do soldado romano, do vizinho, do outro que diz que era o filho mesmo de José e Maria, o filho carnal de José e Maria. Mas aí eu vou entrar agora na parte sobre a Maria. Eu vou ter que ir rapidinho, porque a gente tem uns assuntos para fazer depois, né? A Maria, né? Ela teve uma concepção, né? Quando falamos sobre a concepção imaculada, quer dizer, sem pecados, né? A doutrina católica, com a nossa doutrina, nós somos cristãos, né? A doutrina católica, ela diz que a Maria, ela já nasceu sem o pecado original. Por isso, para nós cristãos, isso não é aceito. E se você já escutar isso alguma vez, né? A Maria, a doutrina católica fala isso, que ela nasceu sem o pecado original, né? E a Bíblia nos diz o quê? Que ela era uma pecadora, como todo mundo. Ah, mas por que, pastor, você fala isso? Por que, pastor, o senhor fala isso? Vejam bem, em Lucas, porque todo mundo veja isso, por favor. Lucas, capítulo 1, 46 e 47. Lucas, Isho, Yondiroksho, Yondiroksetsu, Yondinanasetsu. Por favor, leiam todos. Capítulo 1, 46 e 47. Enquanto vocês estão procurando, né? A Maria fala com os próprios lábios dela, né? O que ela confessa que ela tem a necessidade de um Salvador. Amém? Ela diz assim: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né? Se nós nos referimos a Deus como Salvador, quer dizer que a gente precisa de quê? Ser salvo. Não é verdade? Amém. Porque se a Maria, ela não precisasse ser salva, ela não iria fazer salva. É uma declaração dela que está na Bíblia. Então o canto de Maria, até em inglês seria Magnificat, né? E ela fala isso. Então a gente tem que honrar a Maria, a gente tem que, lógico, que ter respeito por ela. Meus irmãos da Igreja Católica, não pensem que eu estou querendo falar alguma coisa mal sobre a Maria, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que por ela ter sido a mãe de Jesus, ter concebido Jesus, mas não é por fazer isso que a gente tem que adorar a Maria, não é por isso que a gente tem que venerar a Maria, nem é por isso que a gente tem que orar para Maria, não é por isso que a gente tem que pedir permissão para ela para falar com Jesus. Nosso irmão Jorge falou ainda há pouco: é só Jesus e mais nada. Não foi, Sérgio? Jesus e mais nada. Jesus e mais nada. Só Jesus. Verdade? Né? E quando, né, a Maria, ela confessa isso, né? Ela sabe que ela precisa de um Salvador, né? E nós sabemos agora que ela foi importante, lógico, porque foi usada por Deus no plano para fazer o plano perfeito dele, né? Mas se a gente pode até fazer uma pergunta que acho que nem tem muito sentido: se a Maria tivesse uma parte no nascimento de Jesus, a parte material, na física dela, provavelmente nós não teríamos o Jesus limpo. Por isso que, como nosso pastor Sérgio já nos ensinou aqui, Jesus, ele foi concebido pelo
Espírito Santo. Não tem nada carnal nele. Amém? Nessa parte da concepção, né?